eu imagino que deva ser uma exposição muito grande, mas ele, como se diz, deu a cara a tapa, se expôs, fez uma autobiografia, tudo para que não se repetisse com outras pessoas o que aconteceu com ele. A família dele acabou desestruturada por completo. A mãe ficou depressiva, tentou suicídio, o pai acabou desenvolvendo um alcoolismo severo, e o irmão dele, Bruce, ele desenvolveu esquizofrenia e também teve um sério envolvimento com drogas na adolescência. O irmão, infelizmente, chegou a falecer por conta de uma overdose de medicamentos para esquizofrenia. Até hoje a gente não sabe se foi intencional ou não. Se foi intencional ou se foi um acidente. Por fim, o Brian, não aguentando tudo isso, ele acabou por se suicidar com um tiro. Então, esse é o final da história do experimento que tentou provar que gênero está completamente desvinculado do sexo com o qual nascemos. A despeito desse retumbante fracasso, o Money, numa desonestidade grassa, ele continuou propagando e não teve a honestidade intelectual, ele não teve a humildade de reorganizar toda a ideologia dele e reconhecer o erro. Olha, eu passei 10 anos acreditando que o gênero não existia, que o gênero era socialmente construído, mas a realidade me mostra que não é assim. Não, ele continuou achando que aquilo lá foi um erro de percurso, foi um problema da família e não da teoria dele. Eu imagino que quem esteja um pouco familiarizado com as questões de gênero e com esse debate que se impõe no Brasil hoje em dia, consegue reconhecer esse comportamento em outras pessoas, nos seus oponentes, a recusa em abraçar a realidade que se impõe. Isso é perene em toda essa discussão, seja das estatísticas, seja sobre o que é vida, seja sobre quais são os propósitos do feminismo. Eles recusam, eles abrem mão da realidade para abraçar a ideologia deles. Só para terminar aqui, fechar essa parte da minha exposição, eu só quero que fique claro e que vocês lembrem, então, que o conceito de gênero, a primeira vez que se usou cientificamente a ideia de que gênero e sexo são distintos, foi usado por esse senhor, Dr. John Money, que ademais não conseguiu provar empiricamente o que ele se propunha. O estudo que ele fez foi um fracasso. Se alguém quer acreditar no que ele fala por conta dos belos olhos dele, tudo bem. Mas não dá para falar que a ciência referenda essa ideia, porque ela não referenda. Mesmo essa ciência empírica, que é a ciência assim, mais instrumentalizada que nós temos, né? nem se compara ao edifício da lógica e da filosofia, mesmo a ciência empírica, quase essa de pipetar num laboratório, ela não referenda a afirmação do Money. Mas isso não fez diferença alguma para Butler, porque foi dali, na década de 90, quando todo mundo sabia o que tinha acontecido já, foi dali que ela tirou um dos ingredientes para a construção do conceito de gênero. Eu vou voltar aqui ao último ponto que eu citei como ingrediente para o conceito de gênero, para a construção do conceito de gênero, que foi o papel que as feministas do final da década de 60 desempenharam nessa questão. O que aconteceu com o movimento feminista no final da década de 60?
ele entrou em contato não, ele mais ou menos nasceu junto a esses grupos que eram estritamente ligados à academia americana, como eu já falei no começo. Foi através dessa esquerda cultural, né, sobretudo aí dos filhos da escola de Frankfurt, que tiveram um grande trabalho, desempenharam um grande trabalho nas faculdades americanas, na academia americana. Foi através desses contatos que as feministas da década de 60 conheceram as opções marxistas, conheceram o marxismo. Porque o marxismo embebia, sobretudo esse marxismo cultural, embebia todo aquele ambiente. E quando elas quiseram entrar para a luta, para a revolução, para a tentativa de mudar as estruturas, a despeito de acharem que elas estavam entre pessoas iluminadas e que entendiam a situação e tudo mais, as feministas ficaram muito desapontadas com os seus, entre aspas, companheiros, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela foi sequestrada por um grupo, mas elas ficaram muito bravas com o que elas viram com seus companheiros. E o que elas viram com os companheiros de luta delas? Bom, basicamente, lá estavam as feministas querendo opinar sobre os rumos da revolução, sobre qual era a melhor estratégia a ser seguida. E os companheiros as mandavam lavar a louça, fazer a comida, limpar a casa. Usavam dessas feministas como escravas sexuais. Imagine a frustração dessa feminista e imagine também como é música para os ouvidos delas descobrirem os escritos tardios de Marx. Porque lá ele afirma, como eu disse antes, que todas as opressões no mundo começam, na verdade, pela opressão do homem contra a mulher. E elas olhando para o companheiro de luta delas, que achavam que elas deviam ficar na cozinha, que elas deviam cuidar, sei lá, da compra de supermercado, elas abraçaram aquela ideia sorrindo, porque elas olharam e falaram, sim, é isso mesmo. Não adianta luta política, não adianta luta econômica, enquanto não lutarmos contra a opressão do homem, contra a mulher, nada disso vai adiantar. Sem a superação desse problema, todas as lutas são estéreis. A partir daí, e isso não vai dar tempo de falar agora, mas eu gostaria de deixar como sugestão, caso vocês tenham interesse, estudem o caso do socialismo e da ideologia de gênero na Suécia. Porque por caminhos diferentes, os suecos chegam à mesma conclusão que essas feministas do final da década de 60, tá? Que o caminho é a destruição da família. Não cabe aqui nessa apresentação hoje, mas eles, por caminhos diferentes, por experiências diferentes, chegam ao mesmo resultado. Eu vou citar uma feminista dessas radicais aí, do final da década de 60. Eu acho até uma bobeira da minha parte falar feminista radical, porque todas elas são radicais. Mas vocês sabem que a esquerda sempre briga entre si, né? A esquerda sempre... ninguém matou mais comunista do que os próprios comunistas. Então, a radicalidade nunca é suficiente para eles. E isso aconteceu também dentro do movimento feminista. Essas feministas da segunda onda, como comumente conhecemos, elas começaram a perceber que aquele feminismo que lutava pelo fim dos privilégios, aquilo lá era bobeira, aquilo lá não adiantava, aquilo lá era colocar um band-aid em cima de uma fratura exposta. Então elas começaram a advogar, na verdade, pelo fim, pela supressão da diferença entre homem e mulher.
eu não consigo pensar em negação da realidade maior do que essa. O fim da diferença entre homem e mulher. Foi isso que as feministas, no final da década de 60, começo da década de 70, pediram. E foi isso que a Butler, a filósofa lá de 1990, entregou para elas. Eu tinha preparado na minha exposição alguns parágrafos dessa feminista que eu vou citar agora, mas como não está aqui, eu vou pedir a liberdade para ler, porque eu acho muito, muito simbólico o que ela escreveu. O nome dela é Shulamit Firestone. Dialética do Sexo é o nome do livro dela, que foi publicado em 72. Abro aspas. E como o objetivo final da Revolução Socialista não era a eliminação do privilégio da classe econômica, mas da distinção da classe em si, do mesmo modo, o objetivo final da Revolução Feminista deve ser, ao contrário do primeiro movimento feminista, não só a remoção do privilégio masculino, mas da própria distinção de sexo. A distinção de sexos entre os seres humanos já não deve importar culturalmente. Esse livro, por um amor à verdade, devia estar nas prateleiras de ficção. Porque não existe possibilidade alguma de você acabar com as diferenças entre homem e mulher. Isso é impossível. Mas desde quando o impossível barra a ideia de um utópico, né? Ela continua de uma maneira ainda mais deslocada. Vou continuar citando a Firestone, abre aspas. Diferenças reprodutivas naturais entre os sexos levaram diretamente para a primeira divisão do trabalho, em função de sexo, o que está na origem de todas as outras divisões nas classes econômicas e culturais. Para ela, ora, qual é a divisão reprodutiva natural? É o fato de que uma mulher fica grávida e um homem não. É contra isso que a ideologia de gênero se coloca. É contra a realidade de que uma mulher pode engravidar e que um homem não pode engravidar. Essas feministas e toda essa levada e todo o conceito de gênero que depois a Butler tão bem preparou para elas, quase que por pedido, né? Elas pediram, olha, a gente precisa de um instrumento filosófico que consiga acabar com as diferenças entre os sexos. Aí a Butler, 20 anos depois desse pedido, foi lá e está aqui a ideologia de gênero, né? Essas pessoas pensam que a verdadeira revolução marxista só ocorrerá quando as diferenças naturais entre homens e mulheres forem suprimidas e desconsideradas por completo. Olha a gravidade da coisa. Eu não estou falando que a revolução só vai acontecer quando a pessoa que tem 5 carros perdeu os 5 carros, ou a que tem uma casa na praia não tiver mais uma casa na praia. Não, enquanto não se suprimir a diferença entre homem e mulher, a revolução não está segura. No fundo é isso que eles pensam. Eu vou desviar um pouquinho do caminho que eu fiz, porque eu acho que vale a pena, a despeito de eu não me estender muito sobre isso hoje, mas vale a pena citar a título de conhecimento para vocês, um outro trecho do livro da Firestone que eu acho um dos mais escandalosos. Vou citar e vocês me digam depois se não é. Abre aspas. Devemos incluir a opressão das crianças em qualquer programa feminista revolucionário. Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições da feminilidade e da infância. O tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Para Firestone, deve ser uma injustiça também
que um homem não possa deitar com a sua filha, ou que uma